Olá, bom dia. Meu nome é Marcelo Vidal. Eu estou fazendo um vídeo para a Faculdade de Ibra do trabalho de conclusão de curso do curso de Ciências Sociais com ênfase em Sociologia. Eu estou fazendo o vídeo porque, devido à pandemia, que foi autorizado, já que a gente não pode estar ainda em ambiente escolar, né? Para nós poder nós concluir o curso, né, de Ciências Sociais. Hoje eu vou falar de meu plano de aula que eu escolhi para fazer foi debater com os alunos sobre o processo de capitalismo financeiro. Eu fiz um resumo aqui que está na tela do meu computador para auxiliar, então vai ter momentos que eu vou olhar para o celular, vai ter momentos que eu vou estar lembrando do resumo, tá bom? Vai ser tudo, é uma aula de aproximadamente 30 a 40 minutos, né? Que nós vamos falar sobre o capitalismo financeiro. Positivo? Tá bom. Vamos lá então. O capitalismo financeiro, também chamado de capitalismo monopolista, ele é um tipo de economia que o grande comércio e a grande indústria são controlados pelo poderio econômico dos bancos e das instituições financeiras. No começo desse vídeo, é importante que a gente deixe claro que a palavra capitalismo ela tem um sentido amplo, né? Mas a gente tem que se ater, é importante isso, que a gente está falando do capitalismo financeiro. A gente está falando do dinheiro. Aonde está o dinheiro? Com quem está o dinheiro? Onde se encontra o dinheiro? Tá bom? Não é uma simples atividade de capitalismo positivo. Por isso que o capitalismo financeiro, em grande parte, quem controla é banco e instituição financeira, que é o que nós vamos falar na aula de hoje. Esse modelo perdurou mais ou menos até o final de 1929, ali, com a crise de Nova York, que era mais ou menos o final da Revolução Industrial. O capitalismo financeiro foi resultado de uma grande revolução de transportes, que originou várias alterações na vida econômica, como inovação tecnológica, alargamento de mercado, entre outras, e exigiu muitos investimentos que só estavam ao alcance das grandes empresas, né? O capitalismo financeiro, na verdade, ele foi possível graças à influência do liberalismo, que rumou para o desaparecimento da tutela estatal sobre a economia, né? Que o liberalismo em si, ele quer retirar o poder do Estado das empresas e deixar na iniciativa privada. Resumidamente, é isso. Uma das consequências mais importantes do crescimento acelerado da economia capitalista foi o processo de concentração e centralização de capitais. O capitalismo, desse modo que foi feito acelerado. Outra consequência foi a diferença, a distância dos ricos para os pobres, né? Isso foi uma das consequências também do capitalismo financeiro acelerado. Várias empresas surgiram, né? E cresceram rapidamente, como indústrias, bancos, corretoras de valores, casas comerciais. Esse período ficou marcado pelo monopólio, né? O que é o monopólio? É uma grande empresa dominando todo aquele ramo de mercado, né? Dominando todo aquele ramo de mercado que ela é introduzida. E também surgiu os oligopólios, né? Nesse sentido, que é grandes empresas que se unem para poder controlar o mercado. Eles retêm daí, tem controle do preço, matéria-prima, impedindo o desenvolvimento das empresas menores, né? Juntamente com o capitalismo financeiro, surgiu o capitalismo industrial, que é quando as empresas elas migraram de manufatureiras para mecanizadas, né? E aí logo em seguida vem uma expansão do capitalismo financeiro, né? Para nós poder entender. Mas a pergunta é, mas como os bancos passaram a ganhar o papel principal no capitalismo financeiro? O que você passa, né? A resposta está nos empréstimos, né? E nos investimentos diretos em empresas que precisavam crescer para dominar. Ou seja, as empresas o mundo estava evoluindo nos negócios e as empresas perceberam que elas precisavam estar na frente
Só que muitas empresas não tinham dinheiro suficiente para isso. Então, o que eles fazem? Eles acabam pegando dinheiro para fazer investimentos e crescer e ficar na frente dos concorrentes. Mas esse dinheiro era emprestado por bancos, por diversas financeiras, para que essas empresas pudessem dominar o mercado, né? Daí, os bancos começaram a emprestar diretamente para grandes empresas e, no fim, acabam dominando o mercado, porque grande parte acaba devendo para o banco, tendo dívida com o banco. E assim os bancos cresciam, e cada vez mais que eles cresciam, mais eles emprestavam dinheiro. E assim, por consequência, o sistema bancário passa a dominar e controlar as principais atividades econômicas do mundo. Hoje é assim também, né? Não mudou ainda. Os bancos continuam controlando. As indústrias aproveitaram o momento e passam a incorporar ou constituir bancos diante do objetivo de elevar sua capacidade de autofinanciamento. Ou seja, hoje vê-se muita empresa pequena emprestando dinheiro. Aqui no Rio Grande do Sul, como é exemplo, vocês pegam, por exemplo, as lojas, para quem é daqui do estado, lojas Quero Quero, empresta dinheiro, que é uma loja regional. Diversas empresas tentando entrar nesse ramo com que ganhem dinheiro, né? Isso hoje a gente consegue perceber. O crescimento das grandes corporações passa a atingir diferentes economias naquela época. E uma delas é o Brasil. Essas empresas ficam conhecidas como multinacionais. É o que a gente tem hoje, que a gente vê diversas multinacionais. A gente teve diversas mudanças também na economia mundial. Na disputa pelo controle e expansão de capital, começam a surgir os chamados trusts. Tá? Mas o que é o trust? São grupos que controlam todas as etapas de produção, desde a matéria-prima até a distribuição de mercadorias. Ou seja, eles tentam fazer todo o processo. A matéria-prima, a produção, a industrialização e a distribuição. Fazem tudo isso. Isso é o chamado trust. Resultante dessa nova estruturação econômica, nascem também os cartéis, que são associações entre empresas para atuação coordenada que visa reduzir a livre concorrência. Para tal objetivo, o cartel passa a atuar em questões como estabelecimentos de faixa de preço para certos produtos ou serviços. Essa é a definição de cartel, mas eu vou dar um exemplo no dia a dia, né? Porque, como eu disse, eu tô com o meu resumo, que ficou mais fácil, mas agora eu preciso dar exemplo de dia a dia. O que está hoje muito em alta no assunto na mídia é o preço da gasolina, né? Que está beirando R$7, alguns lugares já passaram de R$7. O que se acontece? O que a gente vê bastante na televisão, com frequência, cartéis, é quase sempre nesse ramo, pelo menos o que aparece na televisão, né? É dos postos de gasolina. Eles se juntam com os postos de gasolina de algumas cidades e combinam os preços. Eles não são o mesmo dono, né? Cada posto de gasolina tem um dono. E eles combinam o preço, para as pessoas não ficarem procurando o preço e se obrigarem a pagar aquele preço caro. Então, o que acontece? Um posto bota R$7, o outro bota R$7, o outro bota R$7, acaba que o cliente, o consumidor, que somos nós, não ficamos procurando, a gente paga aquele preço caro, assim, e para eles fica bom, porque não tem a concorrência, né? Acaba todo mundo ganhando. Em resumo, isso é o cartel. E por fim, surgem os conglomerados, que são corporações que atuam com o objetivo de criar holdings, ou seja, o que são holdings? Uma única organização que reúne empresas de diferentes ramos e visa a expansão e diversificação dos negócios. Holding nada mais são do que organizações que têm várias participações em diversas áreas, em diversos mercados, para poder diversificar o negócio, não deixar todo o dinheiro em uma só, né? Para poder fazer com que tenha uma maior participação de mercado. E ainda assim, elas conseguem se ligar entre elas, né? Porque eu posso dar outro exemplo aqui também. Você pega o grupo G3, né? Que eu acho que ainda é esse nome, né? Posso pesquisar depois. Que é o Paulo Lemann,
que é capitaneado pelo Paulo Lema, que é o dono principal da Ambev, cervejaria, a maior cervejaria do mundo, né? Tem o Marcelo Sucupira e tem o Marcel Telles também. Eles têm diversas participações, por exemplo, eles são dono na Ambev, eles têm participações na PepsiCo, que é uma das maiores empresas do mundo também. Eles são dono da Heinz, né? Aquela empresa que vende ketchup. Eles são dono das Americanas também. Eles são dono do Burger King também. Então eles têm diversas participações, a holding deles, né? Então eles vão ganhando dinheiro em tudo que é ramo, né? Para poder diversificar, tá bom? Em suma, as principais características de uma economia movida pelo capitalismo financeiro podem ser definidas como. Agora a gente vai para uma definição. Começo marcado pelo desenvolvimento de empresas após o capitalismo comercial industrial, né? Algumas empresas crescem de forma gradual e dominam o mercado que estão inseridas, ou seja, elas vão crescendo e acabam dominando naquela área. Através do monopólio, as empresas buscam o controle de preço e aumento dos lucros. É exatamente isso que acontece com algumas empresas no Brasil. E a gente pode citar a própria Ambev, né? Que ela tem aproximadamente 70% do mercado de cerveja no Brasil. O share dela, né? De participação de mercado. Só que no Brasil a gente ainda tem um controle para que não aconteça o 100%, né? Então, cada transação que existe no Brasil hoje, ele precisa de uma aprovação, né? Quando uma empresa vai se fundir, ou seja, vão se tornar uma só ou uma comprar outra, tem que ser aprovado pelo CAD, né? Que é o Conselho de Administração que controla esse tipo de assunto. E por enquanto ainda se tem. Claro que a gente tem, como é Brasil, a gente tem empresas laranjas, né? Que às vezes até se colocam como concorrente, mas na verdade não são concorrente. Mas isso não vem ao caso. A regra, em suma, é que hoje no Brasil a gente tenta ter um controle que toda vez que uma empresa vai se fundir, existe uma análise, né? Uma avaliação para ver se não vai ser monopólio de mercado, para depois sim ser aprovado essa fundição, né? E a oferta de produtos financeiros. Isso aí também é uma coisa que evoluiu bastante, né? Como as ações e títulos fazem as empresas se expandirem. Ou seja, essas empresas hoje em dia, para dar um salto comercial, elas pegam e abrem o capital financeiro para o mercado. Ou seja, elas deixam que as pessoas se tornem acionistas, né? Se tornem donas do mercado. E o que elas ganham com isso? Dinheiro, injeção de dinheiro. Ou seja, uma empresa abre o capital e vende ações. Porque às vezes eles têm um projeto de salto de desenvolvimento, só que falta dinheiro. Então, ao invés de pedir dinheiro em banco ou fazer alguma coisa do tipo, o que eles fazem? Eles abrem para o mercado. Eles tornam as pessoas investidoras. Ou seja, na verdade investidoras, mas donas, né? Porque quando você tem uma ação, tu acaba sendo donas. E com essa venda, a gente tem uma injeção de dinheiro que faz a empresa expandir o negócio. Eles conseguem fazer isso hoje, né? É a abertura de mercado que se diz, né? Assim como aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o Banrisul, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, é um banco público, né? Só que 49% dele é aberto no mercado, assim como a Petrobras, né? A dona é o Brasil, quem controla é o Brasil, mas as ações nominais praticamente não são mais do Brasil, e as ordinárias, 51% são do Brasil ainda, que a ordinária é quem vota, né? Então, que existe, é por isso que houve a injeção de dinheiro. O capitalismo financeiro ou monopolista corresponde à terceira fase do sistema econômico capitalista que surge em meados do século XX, com a terceira revolução industrial e está presente até os dias atuais. Recebe esse nome visto que os bancos e outras instituições ligadas ao sistema financeiro são os principais agentes desse período.
Alguns estudiosos acreditam que o capitalismo financeiro terminou com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, levando ao surgimento de uma nova fase do capitalismo, o capitalismo informacional ou cognitivo. É isso que tem se acontecido. Mas quais as principais características, então, para nós encerrar, as principais características do capitalismo financeiro, tá bom? Para nós concluir a nossa aula de hoje. O controle da economia pelos brancos e grandes corporações, né? O capitalismo financeiro, lembrando do início da aula que eu falei que a gente está falando de capitalismo financeiro, né? Do dinheiro, simplesmente direto e reto do dinheiro, onde é que está o dinheiro. Característica, controle da economia pelos bancos e grandes corporações. Surgimento de empresas globais, que são as transnacionais e as multinacionais, né? A gente tem isso também. O aumento da concorrência internacional, ou seja, assim como surge uma empresa grande de um lado do mundo, surge em outra do outro lado do mundo. Também tem monopólio, oligopólio e crescimento econômico, são características sim do capitalismo financeiro. Especulação e expansão do mercado financeiro, muita especulação para poder variar o valor dos produtos, né? A especulação faz isso. Produtos financeiros, bastante surgimento e praticamente estabilização de produtos financeiros, que são ações, moedas, empréstimos, financiamento. As bolsas de valores, né? Negociação de capitais, ações e títulos financeiros, que foi o que eu comentei agora há pouco. Ampliação do mercado internacional e mundialização da economia, né? Tem-se isso também como característica. Expansão da globalização e do imperialismo, importante isso, a gente segue com imperialismo no capitalismo financeiro, né? Porque são os bancos ainda que retêm a maior parte do dinheiro, então a gente segue com essa palavra sim. Avanços tecnológicos e científicos, né? Porque é a era da tecnologia e da informação. Revolução da comunicação e dos transportes, né? Bastante, principalmente da comunicação, né? E o surgimento, claro, de cartéis, que eu já falei que é acordo entre empresas, dos trusts, que são a fusão de empresas do mesmo ramo, e as holdings, que são empresas que controlam diversas ações, tá bom? Essa foi a aula de hoje, a aula do meu plano de aula número 7, e é isso aí, muito obrigado a todos, e um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo.